grandiosa e centenária Seminas. Sejam muito bem-vindos. Teremos uma manhã hoje muito rica, de muito aprendizado, de muito conteúdo, em um tema que hoje já faz parte do cotidiano de todos os empreendedores. Se não faz, gente, está na hora de colocar em prática, né, Diego? A inteligência artificial ela veio para trazer eficiência operacional, ela veio para acelerar negócios, para melhorar as nossas entregas. Então, no mínimo, gente, pelo menos um textinho, né, Eduardo, de e-mail para melhorar, pelo menos no mínimo hoje, para comunicar melhor com o seu cliente e várias outras formatações mais complexas que o Eduardo, nosso convidado ilustre de hoje, Eduardo Ponce, muito obrigado pela generosidade de ter aceito o nosso convite, trazer esse conteúdo para a nossa comunidade. Tenho certeza que será uma manhã de muito aprendizado, cumprindo o que a gente acredita quando nós fomentamos, criamos o Masterclass lá atrás, né, Gustavo? Com o objetivo de trazer ferramentas práticas, ferramentas que possam ser utilizadas pelos empreendedores no dia a dia. Então, gente, escrevam, criem plano de ação, ou pelo menos saiam daqui, no mínimo, provocados, uma mentalidade diferente, porque com certeza vai ter muito conteúdo, né? Eu espero que vocês aproveitem. Vou passar a palavra aqui para a Nina, nossa querida diretora de Relacionamento Interno, para dar continuidade na abertura. Obrigada. Bom dia, pessoal. Prazer enorme ver vários rostos novos e novos associados aqui, né? E também os nossos associados super queridos que estão sempre... Para cá? Ah, tá, obrigada. E ver novas pessoas, novos convidados. E eu quero dar boas-vindas aos convidados que os nossos associados tiveram um grande prazer de trazer aqui na nossa reunião. Vou falar cada um aqui e vocês se levantem, por gentileza. Só um instante. Lorenzo Ribeiro, convidado do Francisco Mendes. Luana Coelho, convidada do palestrante. Marcílio Barbosa, convidado do Bruno Mundial Vistos. Gabriel Fonseca, convidado do Igor Botelho. Fábio Vale, convidado do Igor Botelho. Andresa Xavier, convidada do Luiz Otávio. Eduardo Braga, convidado do palestrante. E Daniel do Vale, convidado do Igor Botelho. Bem-vindos, pessoal. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Matur e a Pico, que sem eles, confiando, né, no nosso propósito, nós não conseguiríamos estar aqui promovendo tanta coisa bacana para a nossa associação. E agora vou chamar nosso palestrante, especialista em IA, que o Renato teve a honra de introduzir. Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, gente, antes de me apresentar, eu queria passar dois pontos, né, muito importantes. Um deles que essa apresentação aqui foi um desafio enorme, porque esse universo de automação IA é extremamente técnico, né? Envolve programação, código. Quando o Igor fez esse convite, eu falei assim, nossa, como é que eu vou conseguir passar de uma forma, né, que, né, os empreendedores, né, a maioria de vocês, consigam entender isso. E até me lembrei de um livro, não sei se vocês leram Ideias que Colam. O livro fala sobre a maldição do conhecimento, que é quando você domina um assunto e você esquece quando você não sabia nada. Que geralmente a gente percebe isso muito no Instagram. As pessoas passam a dominar um assunto muito grande. No meu caso, o meu problema foi até uma certa, não vou dizer assim preguiça, né? Mas quando você domina um assunto, você perde aquele encanto, né, de passar aquilo que é muito básico, né, que é mais para topo de funil. Então, esse, né, foi um desafio enorme. Né, o objetivo dessa apresentação vai ser plantar uma sementinha em cada um de vocês, para que vocês vejam, né, a importância de estar implementando
automação IA nos negócios, porque isso traz redução de tempo em tarefas, economia, né, redução de custos, produtividade, né, vocês vão ver aí ao longo da apresentação. E, finalmente, né, a informação mais importante que eu tenho que passar agora para vocês, antes de me apresentar, eu preciso contar algo, vocês não se assustem, né, vocês vão entender por que eu estar começando dessa forma ao longo da apresentação. Mas, gente, eu não fui um bom aluno na faculdade. Por que eu não fui um bom aluno na faculdade? Me formei em administração, acredito que boa parte de vocês aqui talvez tenha se formado em administração, e administração não é lenda, aquela questão, né, que geralmente quem faz administração porque está indeciso, né? O pessoal até fica, né, malhando os outros, né? Pô, você estava indeciso. Só que a administração, ela tem um ponto muito interessante, porque não é que a gente esteja indeciso ali, né, na hora do vestibular, mas a administração é um campo assim, maravilhoso, que ela te dá vários... Você tem vários caminhos ali, né? Você pode seguir por recursos humanos, parte financeira, gestão de projetos. Então, acaba que você tem uma gama de opções muito grande ali. Eu estava na dúvida, assim, coisas que não tinha nada a ver, né? Estava na dúvida, na época, administração ou veterinária, assim, coisas completamente... Veterinária mais por um lado, né, de paixão com animais, né, que eu tenho até hoje. Tenho os pets lá em casa, né? Mas eu ingressei em administração e, infelizmente, eu não me encontrei em nenhuma matéria até a metade do curso. Então, eu perdi um tempo, né? Claro que algumas experiências, né, a gente nunca perde. Né? Eu já estou com 50 anos e eu tenho contato até hoje, né, com meus colegas da época, né, de faculdade, inclusive um deles, né, cliente até hoje. Então, acaba que a gente sempre aproveita, né, alguma experiência. Mas, nessa época, eu não tinha me adaptado a nenhuma matéria. Né, não estava gostando da parte financeira, de recursos humanos, economia. Nossa, economia terrível, você não gostava de jeito nenhum. E foi quando, finalmente, né, no meio do curso ali, veio minha grande paixão, que foi o marketing. Não sei se algum de vocês aqui teve aula com o Schecker. Vocês conhecem o Schecker? Tiveram aula com ele? Aqui? Não, né? O Schecker, ele era um professor bem conhecido de marketing na época, né? Tem o falecido também, né, o saudoso Albino. Albino, ele tinha um conhecimento enorme de comportamento consumidor. Ele marcou demais assim minha trajetória. E quando eu comecei a estudar marketing, né, o clássico, a Bíblia, né, do marketing do Kotler, aí realmente eu comecei a ver, graças a Deus, achei agora o que eu quero fazer. E eu comecei a me organizar melhor. Foi quando eu comecei a ter um foco, né, e um objetivo para que eu pudesse me formar. Eu falei assim, quero trabalhar com isso na minha vida. Só que nisso aí eu já tinha perdido quase 3 anos, né, de faculdade, repetindo matéria. Não sei se vocês chegaram a passar pelo problema de você ter que montar uma grade na faculdade, né, quando você tem que colocar em dia as matérias. É uma loucura. Você tem que, por exemplo, geralmente você faz 4, 5 matérias ali num turno, e quando você vai fazer a grade, você tem que encaixar 10 matérias. Né? Você pega a turma de manhã, da noite. Eu lembro que um dia assim, que me marcou muito na faculdade foi quando eu estava... Geralmente você pega a turma que você não conhece ninguém, né? Quando você vai se formar. E teve um trabalho lá, numa dessas turmas, que eu tive que fazer. Montei o trabalho inteiro, e no dia da apresentação, ninguém do grupo queria apresentar. E se tomasse bomba, eles não estavam nem aí. Eu falei assim, nossa, e agora? E geralmente quem faz o trabalho é que sabe mais, né? Eu falei assim, vou apresentar. E eu tinha dificuldade enorme assim, de apresentação na sala, principalmente sala
né, que não era conhecido. E, graças a Deus, né, como eu tinha o domínio do assunto, apresentei muito bem e passei na matéria, e, a partir daí, isso mudou totalmente, né, minha forma ali de apresentar, né, de fazer os trabalhos e tudo mais. Eu avancei, fui avançando, né, fazendo as matérias, finalmente estava passando, e chegou um momento que eu me formei. Mas eu vou falar para vocês, quase fizeram uma estátua minha ali na época, porque 8 anos, demorei 8 anos para formar, e o curso era 5 anos. Mas me formei, graças a Deus, e veio a grande mudança na minha vida, que eu fiz especialização em gestão estratégica de marketing, e, por incrível que pareça, eu tive essa transformação aqui, me tornei um CDF, cara. Sentava na frente da turma, procurava os professores em toda a aula, participava, tomava a frente, criava os grupos, criava grupos de estudo. Assim, foi uma mudança assim, totalmente drástica, né, mostrando que, né, quando você tem um alvo e você quer aquilo, fica muito mais fácil. Né? Você tem uma organização melhor. Nessa época, a gente tinha uma força muito grande ali nos grupos de Facebook, né? Para estudos, principalmente. E foi quando eu comecei a acompanhar, acredito que alguns de vocês conheçam, né? O Rafael Lassans, que é de Growth Hacking. E, essa época, o Growth Hacking era muito raiz. Né? Ele ficou muito conhecido hoje. Né? Eu vejo que algumas pessoas dão até um significado diferente para ele. Mas, nesse grupo de Growth, eu gostei muito que os cases principais, eles usavam ferramentas de automação. Então, até porque o Growth Hack ele tem que escalar, né? Os resultados, né? Número de leads, de vendas. E as ferramentas de automação, eu percebi que ajudavam bastante. E eu comecei a pesquisar algumas. Uma ferramenta dessa época eu uso até hoje. Eu não sei se vocês ouviram falar do Mautic, que é tipo como se fosse uma Active Campaign, uma RD, mas eu tenho ela instalada numa VPS, uso de forma gratuita, e ela faz tudo, régua de e-mail, lead scoring, organização dos leads. Nossa, ela é uma ferramenta muito boa. Então, eu comecei a estudar essas ferramentas, e foi quando veio a minha paixão, né, pela automação, e eu comecei a estudar essas ferramentas, né, como utilizar elas. Automação nada mais é do que, né, acredito que alguns de vocês já usam sem saber. Né? Claro que o jeito que eu uso, né, e que a gente passa para os alunos do treinamento é um pouco mais avançado, porque a gente cria do zero, de forma bem personalizada, usando algumas ferramentas. Mas a gente tem ferramentas aí, né, várias ferramentas de automação. O RD, por exemplo, é uma. Tem as de WhatsApp, né, o próprio ManyChat. Então, são várias ferramentas aí. Então, me tornei esse cara aí, né, que no começo, né, eu queria trazer, né, essa introdução para vocês, para mostrar essa virada de chave, porque no começo do curso eu cheguei a ficar até preocupado, né, pensei em abandonar a faculdade, e não estava encontrando sentido, mas isso, de certa forma, me ajudou. Eu passei pela dor, né, da falta de foco, desorganização, falta de processos, para ser um cara, digamos assim, até sistemático hoje, né, com processos. Então, nessa história toda, eu descobri, né, esse grande propósito, que é a automação. Automação, essa frase, para mim, ela resume bem essa questão, né, que é você ganhar tempo, né, com o que você ama ou com quem você ama. Eu vi até um caso, né, até na palestra do TED, um profissional de IA, que ele não gostava de fazer curadoria de sites, né, que ele tinha que montar o newsletter dele. Era uma coisa bem chata. Ele tinha que varrer sites, né, e fazer os resumos e montar a newsletter dele. E teve um dia que ele foi deixando para a última hora e caiu bem no horário ali, mais ou menos 5 da tarde, que era o horário que a filha dele gostava de ir ver o pôr do sol. E ele ficou ali, né, naquele momento ali, nossa, eu queria ir com minha filha, mas estou preso aqui, como é que eu vou fazer? Então, foi quando ele começou a usar um processo de automação, onde os agentes já varriam os sites, né, que ele gostava,
faziam a curadoria, né, daquelas matérias e organizavam na newsletter dele. E o legal foi que ele deixou esse sistema todo funcionando e ele foi com a filha dele para ver o pôr do sol. Então, isso trouxe uma grande reflexão para ele. Assim, poxa, eu estou podendo curtir com minha filha aqui, ver o pôr do sol, né? Não sei se ela vai estar aqui amanhã, e o sistema de automação está ali, fazendo o meu trabalho. Então, isso, para mim, assim, foi muito legal, né? Eu vejo para mim mesmo, né, e todos os negócios que eu passo, essa economia, né, vocês vão ver ao longo da apresentação, a gente consegue reduzir algumas tarefas de 30% a 50%, né, o tempo que ela é executada se a gente fizer de forma manual. Então, a grande questão é essa, né, as máquinas fazem um trabalho repetitivo e nós focamos no que realmente importa. No negócio, por exemplo, na parte estratégica, na parte criativa, na parte mais de pensamento ali. E ter a tecnologia, né, ela deve nos aproximar do que é humano e não nos afastar, que é justamente essa ideia, né, de conectar a gente com o que a gente ama. Então, agora eu posso falar quem eu sou. Bom, gente, igual eu falei com vocês, né, eu tenho 50 anos, 26 anos, mais da metade da minha vida dedicada a esse universo digital. Já fiz várias transições, né, de carreira, no que eu trabalhava, né, no digital. Os primeiros 10 anos foi nessa área de web designer, e a gente chegava a fazer... o primeiro site, eu lembro até hoje, 99, a gente fez um site no bloquinho de notas, TXT, HTML raiz. Apareceram algumas ferramentas depois, né, principalmente do Dreamweaver, né, da Macromedia. Depois eu passei para a área de planejamento, cheguei a fazer um pouco de designer, sempre tive um olhar assim, bem legal para essa área criativa. E ingressei na área de desenvolvimento de animações. Né? Não, acredito que poucos aqui devam conhecer, mas a gente tinha uma ferramenta que chamava Flash. Flash ele fazia animações para a web. E ela acabou para entrar o HTML5. E eu cheguei a fazer animações bem avançadas mesmo, né? Uma programação bem avançada. Trabalhava numa empresa que chamava Sapien, que atendia projetos bem expressivos, assim, apesar de ser uma agência pequena, uma agência digital. E, na época, a Sapien teve uma fusão da Sapien com a Tom Comunicação. Então, eu tinha uma realidade ali acho que eram umas 20 colaboradores, 25, e quando fez a fusão com a Tom, a gente passou ali para 2 andares, 150 pessoas, aquela loucura. E foi quando eu comecei a trabalhar para grandes projetos. Foi Chamex, Banco BMG, Banco Mercantil, Governo de Minas. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma aplicação para o Governo de Minas, que era em relação à conscientização da dengue. Nessa época eu estava trabalhando, foi antes das agências, que era pela Dito, né? A Dito hoje ela mexe mais com CRM. E em um mês teve mais de 1 milhão de usuários, o servidor caiu, foi uma loucura. Mas eu consegui participar de alguns projetos, né, de uma forma bem interessante. E meu objetivo aí nos últimos 5 anos, até falando para vocês, né, acho que a primeira oportunidade, né, que eu vou estar falando aqui, nos últimos 3 anos eu estava como diretor de operações de uma agência focada em e-commerce, que é a House, como COO. Uma agência que está crescendo muito, né? Tá tendo clientes bem expressivos, mas, infelizmente, a minha paixão por e-commerce, sim, acabou. Eu não estava aguentando mais, gente, trabalhar com e-commerce. E-commerce é uma coisa, assim, é muito difícil. Porque e-commerce é o seguinte, você pode ter o talento que for, né? Como especialista de marketing, mas são inúmeras variáveis. Economia, produto, experiência no site, estoque, vontade do dono. Nossa, é muita variável e acaba que não depende da gente. Só que o sentimento, né, não, acredito que alguns de vocês passam por isso,
porque o profissional de marketing ele não consegue sozinho, né, trazer o resultado, né? Ele precisa, né, de toda uma estrutura ali, né, de um time por trás e os fatores, né, estarem coincidindo. Então, o que eu fiz? Eu passei, né, minha parte da sociedade para o meu sócio, e, no mesmo momento, apareceu uma oportunidade, né, com o Thiago, né, que é até o meu atual sócio ali, e a gente está numa agência, né, voltada a negócios locais, com esse principal, né, serviço nosso é gestão de redes sociais, tráfego pago, a Luana está ali também, cuida da parte social media, e a gente, landing page também, e a gente está organizando o negócio para ele tracionar, para a gente encaixar. Foi até um dos motivos de eu aceitar o convite, né, de encaixar a inteligência artificial e automação, porque o negócio local precisa muito, principalmente nessa parte de atendimento, que os negócios pecam muito, né, pela demora e tudo mais. E, finalmente, na minha apresentação, tem dentro dessa agência, como eu estava aplicando assim, inúmeras automações, alguns parceiros nossos, alguns colegas ficaram sabendo disso, e eles pediram, né, pô, Du, você podia fazer um treinamento para a gente? Você não tem jeito de se ensinar? Vocês vão ver alguma dessas automações aqui. E surgiu esse treinamento, né, ele foi crescendo, e hoje está na 5ª turma. Os alunos têm o perfil de ser donos de negócio, assim, passou quase 80 alunos, a maioria donos de negócio, ou donos de negócio, coloca alguém do time para estar aprendendo ali. Eu estou comparando muito essa época, quando explodiu o SEO, que foi uma época, né, que as empresas perceberam que era muito importante o SEO, mas é um assunto muito técnico. Então, a empresa queria, né, implementar o SEO, queria aprender, né, fazer cursos, mas elas percebiam que não era tão fácil. Então, elas demandavam, né, tenho notado isso, uma consultoria, um acompanhamento, uma implementação, né, uma coisa assim que pode dar erro, né, nenhuma automação funciona sem nenhum, né, problema, né, isso aí, infelizmente. E o interessante é que a automação é algo bem antigo, né? A gente tem ouvido falar de automação nos últimos anos, principalmente por agora, só que a automação ela, né, já vem ali de 1913. Né, na época de Ford, ali, né, que o carro demorava 12 horas para ser produzido, passou para 1h30. É claro que, né, no processo, ali, na linha de montagem, você tem, né, os trabalhos repetitivos humanos ali, né? Que as pessoas fazendo várias tarefas ali, né? Mas melhorou demais, né? Você passa de 12 para 1h30, e veio a grande frase, né, que me impactou até no marketing, lá na faculdade, que foi, né, qualquer cliente pode ter a cor do carro que quiser, desde que seja preta. Ou seja, não tinha personalização nenhuma, né? Não tinha, porque tinha acabado de começar, né, a linha de automação. Então, não tinha jeito, né, de personalizar a esse ponto, né, o que veio só depois. Logo depois, em 1961, veio essa primeira, o Unimate, né, que foi um robô industrial, que ele era reprogramado, né, para diferentes tipos de tarefa dentro das empresas. Se a gente pegar de 80 a 2000, foi a época de ouro, né, das grandes marcas, né, tipo, você pega aí IBM, Apple, Microsoft, foi quando começou a ter uma democratização maior da automação, saindo da fábrica e indo para dentro dos escritórios, que foi a época, né, das planilhas, né, das planilhas de Excel, né, ajudando, né, nesse processo todo aí. E, finalmente, a gente tem essa era da IA, onde a gente, né, para chegar nessa fase da IA, né, nos processos cognitivos, a gente teve que entrar na época do machine learning, que é onde os sistemas começaram a aprender a ter uma inteligência, né, através de treinamento, né, de repetição. E nos últimos 2 anos aí, essa loucura aí que está a inteligência artificial, com várias novidades todo dia, principalmente esse ano aí. Se a gente pegar de 1913 até hoje,
não mudou nessa questão aí, né? Para a gente liberar o potencial humano, né, dessas tarefas, né, repetitivas e focar no que realmente importa. A automação, ele tem esses pontos que são característicos em todos os processos, né? A gente sempre vai ter uma regra fixa, sempre vai ter um gatilho. Esse gatilho ele pode partir, por exemplo, uma compra foi realizada, um e-mail foi aberto, uma requisição de WhatsApp chegou. Sempre vai ter uma regra fixa, né, um gatilho. Você tem uma análise de dados ali entre plataformas, né, passando dados de uma plataforma para outra, para ter essa execução. E a decisão autônoma, né, essa decisão autônoma do sistema de inteligência, ele está ficando cada vez mais autônomo. Eu trouxe até uma reflexão sobre isso no final da apresentação. E as grandes transformações, né, que a automação vem trazendo, principalmente, né, na eficiência operacional, igual eu falei com vocês, né, redução de 30% a 70%. Eu falo isso, né, porque na House, né, nessa agência que a gente estava, a gente tinha que mandar um report para os clientes toda segunda-feira, e era 40 projetos. Então, a gente criou uma automação que ela fazia isso em 10 minutos, enquanto eu estava tomando meu café. Eu ia tomar meu café, estava rodando a automação, cara. E antes o pessoal demorava, pelo menos aí, porque tinha, né, se a gente pegar grupos de clientes, né, com gestores, então você coloca aí pelo menos 1h30. O que eles tinham que fazer? Entrar no Google Analytics, pegar os dados do projeto, entrar no MetaAds, Google Ads, pega os dados, tabula, organiza, analisa, prepara o report e manda para o cliente. Então, nesse fluxo de automação, basicamente, ele puxa os dados, né, das plataformas, joga para um agente de IA, ele faz a análise dos dados e dispara nos canais do Slack. A gente estava até disparando nos grupos de WhatsApp, mas a gente começou a perceber um problema que, por exemplo, nem sempre vai estar legal, né, os dados ali. Então, quando chegavam os dados, né, que não eram muito satisfatórios, o cliente já começava a contestar, queria tirar alguma dúvida, só que o pessoal estava trabalhando, né, fazendo análise de outros projetos. Então, a gente achou melhor, né, passar para os grupos de Slack, né, de cada projeto. Só que isso, nossa, até uma característica que a automação traz, né, para dentro da empresa, é uma grande satisfação do time, né? Porque o time ele passa a deixar de fazer, né, essas tarefas aí que são muito repetitivas, né? Vocês têm visto aí, né, vários atendimentos, né, os chatbots aí bombando para todo lado. Nem todos são muito bons, né, depende de como ele foi executado, mas essa é uma transformação, né, deixar o cliente, essa experiência aí, né, de centralizar ele, trazendo uma experiência 24 horas por dia, 7 dias por semana, e boa parte das empresas já estão usando, né, esse tipo de automação. Decisões inteligentes, a gente consegue ter hoje um sistema de análise, né, que ela é preditiva, você consegue ter insights, um fluxo, né, que a gente, vou até mostrar alguns aí que a gente usava, ele faz essa projeção de projetos, né, que vão bater a meta, os que não vão bater a meta, os motivos, né, como a gente trabalhava com e-commerce, então a IA já falava, esse teve queda de sessões, taxa de conversão caiu, o ticket médio não está legal, tem que fazer isso, aquilo, então ele ajuda muito, né, nessa análise de dados. E o futuro trabalho, né, que tem se falado muito aí, né, na substituição, né, do homem, né, como é que vai ser, mas eu vejo que até algo que eu ia trazer mais no final, né, eu vou trazer aqui, eles falam muito dessa questão, né, da substituição do humano, mas eu não concordo muito, né, eu acho que a gente precisa jogar no mesmo time, né, da IA e da automação, não tem jeito da gente jogar contra. Eu vejo até um designer da House, né? Ele pegou toda a infra de tecnologia que está tendo, o GPT, vocês
Vocês puderam perceber o avanço que o GPT teve nessa parte de design, né? Eu cheguei a fazer uns testes bem legais, tipo, mostrei para algumas pessoas, né? Tirei foto de uma lata de molico lá na cozinha, bem uma foto raiz. Pedi para o GPT criar uma campanha publicitária, então ele faz, né, esse tipo de alteração. Esse designer lá da agência, o que ele fez? A gente, né, na época, ela entrou com um serviço novo, que era pegar os produtos dos clientes e usar a IA, né, para prototipar e melhorar a imagem. Então, o designer, tipo assim, é isso que eu estou falando, né? Ele pegou a IA, enquanto alguns designers, né, estão preocupados, né? Nossa, essa ferramenta faz o meu trabalho, e agora? Ele pegou as ferramentas e jogou para jogar no time dele. Então, a gente tem que ficar atento, né, a esse movimento aí de usar essas ferramentas, né, para que a gente ganhe produtividade. E, finalmente, agora, as ferramentas, né, que eu utilizo. Vocês devem ter ouvido falar já, né, dessas ferramentas, Make, N8N, não sei, ouviram falar? Não. O Make, geralmente, é a mais conhecida. Tem até o Zapier também, o Zapier mais das antigas, que ele faz automações, né, ele integra várias plataformas, mas o Make ele é uma ferramenta mais amigável, ela integra várias plataformas, tipo Google Ads, Google Analytics, Gmail. Geralmente, essas ferramentas de automação, eles integram, acho que tem até 1000 integrações, se não me engano. Assim, tem umas que eu nem conheço. Assim, tem várias mesmo. E ela é tipo um arrastar e montar, né? Você basicamente pega a integração ali, né, a credencial, e você consegue montar a automação. A minha preferida hoje é a N8N, ela é mais avançada, você consegue uma adaptação muito boa, só que o problema dela é que ela exige código. Só que hoje isso não é problema, porque eu tenho um GPT só para isso, tenho um GPT específico para N8N. Então, eu tenho um erro lá na automação, faço um print do erro, falo o que está acontecendo, jogo no GPT e ele me traz o código certo, me sugere criar um módulo novo. Esse GPT assim, é maravilhoso, ele me ajuda bastante. E uma vantagem da N8N, que eu acho, assim, para mim, é a principal, que é você ter uma VPS sua, né? VPS, o que é? Você cria, tipo uma empresa de hospedagem, né? Um sistema, né? Um servidor. Só que a gente pode criar o nosso, né? O que eu criei, né? Num sistema alemão, que chama Hetzner. Então, hoje eu tenho uma VPS com vários serviços que eu uso de graça. Então, o meu custo é da VPS, que é o quê? R$40, R$50 por mês. A N8N, para vocês terem ideia, que eu uso de forma gratuita nessa VPS, se vocês pagarem ela com 15 fluxos, que seja, vamos colocar 15 fluxos. Se for 15 fluxos de automação, vai dar 300 por mês. Então, só na N8N já dá uma economia. Só que na VPS tem Evolution, que é uma instância de graça do WhatsApp, não pago nada. Eu vou até fazer um teste com ele aqui. Tem o Mautic, né, que eu falei com vocês, que ele faz toda a regra de e-mail, disparo, também não pago nada. Typebot, não sei se vocês conhecem, que é um formulário bem legal, né, bem interativo. Ele é open source também, ele está na VPS e qual outro? Tem o DeFi é uma ferramenta de fluxo de automação com IA, é bem legal também. O Chatwood é muito legal, ele centraliza o atendimento num número só, então fica o time inteiro ali por trás, né? Vamos supor 10 pessoas e um número responde nos grupos, de graça também. Então tem essa vantagem aí, né, de ter uma VPS. O que a automação, né, na N8N e no Make tem em comum? Geralmente eles têm gatilhos iniciais, igual eu falei com vocês, né? Por exemplo, uma compra realizada, um e-mail que chegou. A partir daí, eles começam uma ação sequencial. Tem a condicional, né? É muito importante, né, ter um conhecimento, pelo menos básico, ali, de lógica de programação, para você entender como montar essas automações e a integração entre diferentes plataformas. Esse aí é o Make. Vocês podem perceber, né, que eles têm as bifurcações de caminho.
Essas bifurcações são as condicionais. Por exemplo, ali no primeiro, ali, geralmente é onde chegam os dados, né, que é os gatilhos. Então, vamos supor que é o WhatsApp ali. Está chegando o WhatsApp. Se o número for 31, vai pelo caminho de cima e dispara o e-mail para ele, né, no ActiveCampaign e salva ali no Google Sheets. Então, essas bifurcações são condicionais e cada módulo dele é uma ferramenta. Isso aqui é o N8N, mesma ideia, né, de condicionais de lógica, de ferramentas também que você pode integrar, e fazendo todo esse fluxo sequencial. E sempre vai ter o webhook, né, o módulo inicial, que vai receber os dados, e o final ali, que é onde vai sair os dados também. Pode ser um canal de Slack, por exemplo, pode ser o WhatsApp. Então, esses aí são os pontos em comum dessas ferramentas aí. E as principais automações, né, que a gente... Como eu iniciei agora, né, com a Xmonkey, né, então estou tentando trazer já essas automações para esse novo negócio. Essas aí são as que a gente estava rodando lá na House. Essa é aquela que eu falei com vocês, né, que o agente de IA, né, ele recebe os dados, né, das plataformas, Google Analytics, os anúncios e tudo, faz uma análise ali e dispara no canal dos times. A análise, eu acho que ela precisa melhorar um pouco ainda, até nos agentes de IA. Eu vejo uma diferença enorme quando você usa os modelos da OpenAI e em comparação com o da Anthropic, né, que é o Claude, né, que é o Claude 3.5, tem 3.7. A diferença é absurda assim, de dados. O SDR para qualificação é bem legal também, e ele varia muito o formato dele. Geralmente chega dados de um formulário, onde o lead preencheu, e o agente de IA vai fazer a qualificação ali conforme o prompt, né, que você deixou organizado ali. E ele entrega a lista dos leads no canal do Slack, no comercial, os qualificados, e os não qualificados, você analisa qual produto ali você vai poder oferecer. Esse fluxo comercial ele pode acontecer no próprio WhatsApp também, onde o agente de IA vai fazendo toda a conversa ali. É muito importante deixar um fluxo humanizado, né, não muito engessado, até parecendo mesmo que é uma pessoa. Eu vejo que isso tem melhorado bastante, mas tem alguns muito mecânicos ainda, que você percebe que é robô. Engraçado que eu tinha, mesmo sendo um profissional dessa área, eu tinha uma resistência muito grande quando eu entrava no atendimento e percebi que era um agente de IA, né, um bot, e às vezes eu não seguia. Só que eu comecei a seguir e vejo que melhorou bastante, né? Eles estão conseguindo realmente resolver problemas. Tive um problema no Google Ads outro dia e eu vi que o bot ajudou a gente. Então, isso aí tem melhorado muito. Esse fluxo aí é aquele que eu falei com vocês, né, da projeção de metas. Basicamente, né, a gente tinha uma planilha diária ali, que ela era preenchida a cada 5 dias, e ela dava uma projeção de meta, se o e-commerce ia bater a meta ou não. Então, ele ficava verdinho. Caso ele não fosse bater a meta, então ele ficava vermelho, e o agente de IA trazia, pelo planilhamento diário, qual era o agressor ali. Como eu falei com vocês, né? Queda de sessões, aumento do custo por sessão, taxa de conversão caiu, e ele soltava isso tanto no grupo dos projetos, né, de cada cliente, e num grupo principal ali, para a diretoria. A gente até passou para o time depois, para ver um ranking, né, dos projetos, 60%, né, se continuar assim, vão bater a meta, 40% não vai bater por causa disso, tem que melhorar. Então, um fluxo assim, bem interessante. O resumo de grupos, né, que é uma espécie no CS, é bem interessante também. A gente coloca uma instância de WhatsApp dentro do grupo de cada cliente e ele vai mapeando o que é falado ali dentro, né, gravando em um banco de dados. E ele, no prompt dele, ele já sabe os números de quem é do time. Então, ele, dentro do grupo, né, ele já sabe quem é do time e quem é o grupo do cliente. Então, no final do dia, ele dispara no grupo dos gerentes, né, de conta e da diretoria tudo que foi falado naquele grupo, se ficou alguma pergunta, né, sem resposta,
E o mais legal, né, que a gente começou a treinar é a temperatura do cliente. Se o cliente estava exaltado, né, sem paciência. Geralmente, né, a frase, né, e a gente coloca algumas frases, né? As frases que a gente colocava lá, não está vendendo, a campanha parou de vender. Então, aí o agente já ele começou a entender isso, né? Essa falta de paciência, que é normal também, né? Né, vocês são empreendedores, né? Vocês investem, vocês querem resultado, né? Então é normal, né, vocês perguntarem. E esse fluxo era basicamente para isso. Esse fluxo aí, vou até tentar fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Mas basicamente ele tem 3 origens. Ele pode ter uma origem que é um comando via WhatsApp, onde ele pode pegar uma imagem do Drive, né, com a data do dia, ou criar a imagem também, segundo o prompt, e criar a legenda e postar no Instagram. E a outra forma de origem dele é um direcionamento, pode ser pelo Slack, ou ele pegar um RSS, né, de sites, aquela ideia da curadoria, né, ele pega links, gera um conteúdo e posta na rede social. É claro que isso é um teste, né? Eu gosto muito de ficar testando as coisas. Esse prompt ainda não está totalmente finalizado, né? E eu vou tentar fazer um teste aqui, só um minutinho. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o agente de IA fazer uma publicação no Instagram. Deixa eu ver até se o Igor está aí. Ah, tá. Ah, não, ele me mandou aqui. Pedi para ele tirar uma foto, né, da apresentação. Não, ele até tirou aqui, obrigado. Tirou. Mas eu vou subir a foto, né? Eu vou subir a foto que ele tirou numa pasta do Drive aqui, que está com a data de hoje, né? Hoje é 17, isso. Deixa eu só... Vamos ver se vai dar certo, hein? (17 de 6). Isso. A gente até tentou integrar, mas eu não consegui espelhar a tela. Eu vou fazer um primeiro teste. Deixa eu só ver aqui. Se pudesse só mostrar o... Ah, isso, beleza. Só esse primeiro post aí. Beleza. Então, vamos lá, vamos primeiro teste. Eu vou explicar para vocês como é que eu montei esse fluxo, né, nos próximos slides aí, mas ele é um fluxo de N8N, onde ele tem um webhook, né, que ele vai receber um comando via WhatsApp, que pode ser texto ou áudio, e vai usar uma ferramenta para publicação no Instagram. Eu vou explicar nos próximos slides aí. Vamos ver aqui. Eu tenho um assistente particular, né, o agente já, que é o Sam, ele me ajuda bastante. E é ele aí que eu vou pedir para fazer. Ó. Só achar ele aqui. Achei ele, vamos lá. Faça uma publicação sobre o tema automação e inteligência artificial. Pode usar 500 caracteres e uso de emojis. Fiz um bem básico agora. Vamos ver se vai... Eu estava tentando aprimorar esse, né, pegando uma foto do Drive mesmo.
É para quando, por exemplo, a pessoa está viajando, ela dá um comando, sei lá, está na praia, no aeroporto, e vai ter que ter, ela já deixa organizado, né, as fotos ali nas pastas e é publicado. No WhatsApp. Tipo assim, esse comando que eu dei é no WhatsApp que a instância dele está usando a Evolution, que ela é uma plataforma open source de WhatsApp, que você não paga nada. Então, ela está instalada na VPS e você pode fazer toda a mecânica, né, de disparo de dados. Acho que deu certo aqui, vamos ver. Vou atualizar aqui. Isso aqui. Então, essa imagem aqui, ó. Espera aí que acho que está dando delayzinho. Ah, tá. Essa daí, ó. Então, ele criou, né, com 500 caracteres, a imagem na temática aí. Então, alguns testes, né, igual eu falei com vocês, né, eu estou testando. Vou tentar fazer o outro teste aqui. Como é que é? Isso. Tipo assim, a VPS é como se fosse uma infra que você instala, as ferramentas são open source, que você não paga. Por exemplo, para esse fluxo aqui, eu tive que instalar a N8N, que você monta o fluxo de automação, e o primeiro módulo desse fluxo é o da Evolution, que é essa instância de WhatsApp, que eu deixo as duas conectadas. Aí sempre que esse agente, né, o SAM, ele recebe uma requisição, ele joga para dentro do fluxo. Então, nesse aqui, né, eu usei Evolution e N8N. Vou tentar fazer um teste. Esse aqui é mais avançado, ele estava dando um erro de duplicação. Vou ver se dá certo aqui. Esse aqui é um pouquinho mais avançado. Vamos ver se dá certo. Ah, foto original. Vou tentar agora, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. E ele até me respondeu aqui, ó. A publicação sobre automação e inteligência artificial foi feita com sucesso. Aí ele me dá um ok aqui, que é o final da automação, para eu saber se... Vamos tentar agora o mais avançado, hein, gente? Vamos ver. Publique a foto que está no Drive com a data de hoje, uma palestra sobre automação e inteligência artificial. Pode usar 500 caracteres e emojis. Vamos ver aqui. Esse aqui deu algum errinho aqui. Vamos ver o que deu. Esse prompt aqui, ele precisa ser bem... Não pode ter... Tem que ser muito direto, senão ele não consegue executar direito. Esse Vitu... Ah, tá. Vamos tentar de novo aqui. Deixa eu mudar aqui. Publique a foto do Drive com a data de hoje e a legenda sobre automações IA, com 500 caracteres e uso de emojis. Esse aqui, infelizmente, não está dando certo. Deixa eu ver aqui. Hoje é 17/6. 17/6. Deixa eu mandar o áudio aqui. Está dando algum erro aqui.
Está dando algum erro aqui, vou tentar a última vez. Publicação da imagem com a data de hoje. Fluxo. GPC. Vamos lá, gente. Se não der certo dessa vez, infelizmente, fica só a imagem, a primeira mesmo. Vamos ver. Publique a imagem do Drive com a data de hoje e uma legenda remetendo à inteligência artificial e automação. Vou ser mais direto aqui. Está indo, hein? Essa parte mais avançada, né, de pegar a imagem no Drive, eu percebi que o prompt ele tem que ser super direto. Tipo assim, o outro, né, como é um... deu sucesso aqui, hein? Vamos ver. O outro, como ele é mais livre, né, então eu vejo que ele não tem problema. Agora, esse aqui ele tem que ir lá na pasta do Drive, né, tem que... Aí, deu certo. Pode atualizar, por favor. É isso aí. Tipo assim, como eu sabia o erro, né, que eu estava tendo, então eu procurei, eu fiz um prompt o mais básico possível, né? Tipo assim, eu não dei tantas especificações e tal. Fui mais... O áudio aqui, por exemplo, né, das tentativas que eu fiz, os áudios tinham 16 segundos. Esse que eu consegui teve com 9 segundos. Então é isso, né? Graças a Deus deu certo. Pode voltar lá, por favor. Gente, automação é isso. A pior parte que tem é quando, né, a gente vende serviço e está sujeito, né, a dar erro toda hora. Então, tem que ter manutenção, acompanhamento, e o erro ele faz parte, né, mas, igual eu falei com vocês, né, a gente tem o privilégio de ter o GPT hoje. O GPT é incrível. Até nessa parte da VPS, né, quem tiver interesse de implementar, eu posso até passar para o Igor depois, tem 2 GPTs. Um da N8N tem esse outro de VPS. Então, esse de VPS, você fala com ele, eu quero criar uma VPS para ter uma N8N instalada, e ele te passa tudo. Né? Caso alguém tenha interesse, eu sugiro contratar a Hetzner. Vou passar esses links todos para o Igor, né? Que aí vocês vão conseguir fazer esse processo aí de uma forma bem barata. Esse aí foi o experimento, né? Agora, eu vou finalmente poder explicar para vocês, né, sobre os agentes de A, que foi esse fluxo aí, que usou um agente de A. O agente de A, esse aqui é da N8N. Deixa eu só ver aqui se testar um negócio. Isso. Não, pode ser assim mesmo. O agente de A ele tem 3 componentes básicos. Né? O primeiro componente ali, né, o modelo de linguagem que ele vai utilizar. Então, vocês podem usar os da OpenAI, né, aí tem o 4O Mini, o 4.0, né, tem aqueles todos lá do GPT. Pode usar também esse aí, o Gemini. Tem Grok, né, o Grok ele é gratuito. Claude, né, que é da Anthropic, então pode ser o Claude 3.5, 3.7. Para a gente de A, eu acho o melhor, o Claude, e é engraçado porque o Claude ele é tão bom, porque às vezes a gente faz agente de A que ele não está dando certo, alguma questão ali, e eu tenho notado isso, né? As pessoas pensam que é algum erro, né, na montagem do fluxo, mas só de trocar
o modelo de linguagem, né, de um GPT para o Claude 3.5, o fluxo já funciona já. Porque, às vezes, o jeito, né, que ele estava executando aquele prompt não estava tão claro, igual o Claude da Anthropic faz. Então, o primeiro elemento ele é o modelo, o segundo é a memória. A memória, né, ela é responsável por manter todo o contexto ali. Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, num chatbot, para não ter que ficar perguntando toda hora o nome, as informações ali, às vezes é um SDR, né, que ele vai pegando as informações para qualificação, essa memória ela mantém ali o histórico da conversa, e pode ser no banco de dados. E o terceiro elemento, né, é uma ferramenta. A ferramenta pode ser várias ferramentas, e são as plataformas. Então, você pode ter um Gmail, pode ter um Airbnb para procurar imóveis, pode Facebook Ads, Google Analytics. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, foi uma ferramenta de Instagram. E essa ferramenta, né, ela é separada, né, do fluxo. No caso desses aí que eu mostrei para vocês, tem uma ferramenta do Instagram que ela está separada com cinco ferramentas dentro dela, que é, deixa eu ver se eu lembro aqui, é publicação de conteúdo, no caso aquele que vocês viram, né, que é uma publicação natural ali, né, que ele cria uma imagem, pegando a imagem do Drive. Tem outra que é responder comentário, mandar direct e analisar perfil. Interessante que, com esse fluxo aí do Instagram, eu consegui simular o chat. Então, eu coloco um filtro lá, se a pessoa falar eu quero, mando um direct para ela, né, com um link e tal. Então, é bem legal esse fluxo aí. Então, basicamente, o agente de IA, a N8N, né, conseguiu jogar isso muito bem, né, para dentro da plataforma. O Make também começou agora, com os agentes de IA. Eu vejo que o Make está correndo muito, né, para tentar... É uma corrida muito grande, né, porque o N8N, por ser uma plataforma muito dinâmica, né, colaborativa, então ela evolui bem mais rápido. Esses aqui os principais usos do agente de IA, os assistentes virtuais. Os agentes hierárquicos é bem interessante, porque quando você coloca um fluxo com 4 agentes de IA, por exemplo, e como se fosse o gerente. Você tem um gerente de marketing que vai executar o planejamento do cliente. E você tem os outros agentes, né, trabalhando sobre uma hierarquia ali, né, que é o copywriter, o gestor de tráfego, cada um fazendo as suas tarefas ali. E aplicações práticas, né, desenvolvimento de software, análise de dados. A gente está quase chegando aí no final, a gente já trouxe alguns dados de mercado aí. Eu não sei vocês, mas a minha rotina, eu tenho algo que me preocupa, né? Grande parte das tarefas que eu faço, elas dependem muito de IA. Esses dados aí foi pesquisa aí com empresas feitas pela KPMG, Fundação Dom Cabral e outros institutos. Então, essas porcentagens aí são em cima dessas empresas aí que foram pesquisadas. Eu vi que bate muito até com a minha realidade, né, a realidade de alguns colegas que estão trabalhando, né, com isso. Então, a gente nota 2 pontos aí, que a gente está dependendo cada vez mais, né, de realizar tarefas com IA, o GPT. Eu tenho usado muito o Manus, né, não sei se vocês conhecem, acredito que alguns devem conhecer aqui, que era uma IA chinesa, e ela chega ao ponto de, né, você pede um planejamento, né, um planejamento de marketing. Aí, no final, ele fala, você quer que eu crie uma página HTML, né, pública? Então, ele cria um documento, cria até um site mesmo, está bem organizado. Então, é muito legal essa Manus. Eu tenho até um link de convite, né, posso estar mandando para vocês. E 46% das empresas, né, estão com medo, né, de ficar fora dessa corrida da IA, a famosa FOMO, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque vamos dizer assim, nessa ânsia, né, nessa ansiedade, pode entrar de maneira errada, né? É bom ter um objetivo aí. 78% das empresas já usam,
ferramenta de automação, como eu falei com vocês, né? Se vocês estiverem usando RD, vocês estão dentro dessa estatística, né? Qualquer ferramenta de automação. Não precisa ser essas, né, que eu passei, que você tem que criar e tal. E interessante que quase 30%, né, 26%, né, ainda não dominam essas ferramentas. Às vezes elas contratam a ferramenta e não usam elas. E boa parte aí já tem domínio nas ferramentas. Esses são os principais benefícios da automação, principalmente economia de tempo, um crescimento acelerado, redução de custos, redução de erros, reduz erros sim, muito. Vocês vão ver aí que chega quase, se não me engano, acho que 80%, dependendo do processo, né, diminuição de erro, no caso que seria humano. Né? Mas a IA também alucina, né? Então tem que ficar... É bom sempre conferir os dados, né, ver se ela não está alucinando, se ela está entregando certinho também. $35 mil por ano é uma economia média que uma pequena empresa tem usando automação IA, e isso aí é muito fácil, né? Você notar, por exemplo, a redução do tempo, né, de algumas tarefas, né, que se você consegue ser mais rápido, na produtividade, o atendimento melhora. Na parte de recursos humanos, dependendo da tarefa, você consegue substituir, né, até... Não sei se, isso para mim é muito estranho, cara, falar. Eu tinha muito medo, né, dessa questão da substituição, né, do homem. E eu estar participando disso, né, cara, nossa, é uma... Tipo, você estou contribuindo para sistemas que vão substituir, né, teoricamente, né, o trabalho humano. Como se eu estivesse sendo um cara do mal, assim. É muito estranho isso aí. 30% de redução do tempo, né, em alguns casos, chega até a 70%. Naquele caso que eu passei para vocês de análise de reportes de campanha, chegou a 70%. 30% o crescimento aí esperado, né, nessa área de Robotic Process, né, Automation, que é o uso de bots, né, os agentes de IA. E a produtividade, né, que aumentou bastante. Né, lá na Nextmug, por exemplo, a gente começou... Semana passada, né, a gente começou a organizar o nosso GPT por pastas, né, de clientes, que tem aquela organização agora de projetos. Né, então, dentro de cada pasta, a gente está colocando... Né, a gente atende um cliente muito exigente, ali, que é um escritório de advocacia. E como a gente trabalha com gestão de redes sociais, a legenda é muito específica. Então, a gente começou a colocar o histórico, né, do que o cliente gosta, e a pasta ela vai guardando o histórico. Então, a gente está conseguindo ir para acertar cada vez mais, né, o que o cliente espera. E aumento de satisfação, redução de erros, 30% de horas dedicadas na IA generativa. IA generativa, né, ela vai crescer bastante ainda, já está muito significativa, que é a criação de textos, vídeos, imagens, né, que é o que a gente gasta aí no tempo, né, com a IA. O setor de atendimento ao cliente, né, é o que mais está dominando aí, essa área de automação IA. O marketing, como falei para vocês, né, pegando várias áreas também, administração, recursos humanos. Aqui ia ser o final da apresentação, gente, mas eu recebi de um ex-aluno meu esse documento, e foi uma coisa incrível, porque esse documento, né, tem um link também, né, para vocês puderem acompanhar. Se não me engano, acho que o link é esse mesmo, é AI2027.com. Ele é uma grande reflexão sobre o futuro dos agentes de IA, e foram alguns especialistas, né, de IA que fizeram esse estudo. Um deles, inclusive, um dos responsáveis pela OpenAI. Puxei um resuminho dele básico aqui. Ele traz uma timeline crítica, né, que começa em 2025 e vai até 2027, e de 2027 para frente aí uma grande explosão, que é essa questão de uma IA super-humana, né, do impacto dela. E eles estão conseguindo comparar essa transição com a Revolução Industrial. Eu trouxe até um videozinho sobre... lá, o link é esse, aí 2027.com mesmo. Trouxe um videozinho aí para vocês
sobre essa questão. Dia 16 de junho de 2017. Menlo Park, Califórnia. No Laboratório de Pesquisas de Inteligência Artificial do Facebook, um experimento é conduzido para ver o que acontece quando dois chatbots, programas que usam o aprendizado de máquinas para se comunicar inteligentemente com humanos online, conversam uns com os outros. Apenas minutos de experimento e os chatbots começam a se comportar de forma inesperada, interagindo em um modo que os programadores não podem entender. Os desenvolvedores não compreendiam o que eles diziam um ao outro, mas começaram a encontrar padrões no que estavam fazendo, e assim eles presumiram que tinham criado a sua própria linguagem. Durante o experimento, os engenheiros descobriram que, sem que seus supervisores humanos soubessem, os programas tinham criado uma nova linguagem para se comunicarem uns com os outros em segredo. Os cientistas do Facebook não disseram aos computadores que eles não podiam desenvolver sua própria linguagem. E foi isso que eles fizeram. Mas isso assustou tanto o Facebook que eles pararam o experimento, porque não queriam que esses computadores criassem sua própria linguagem e conversassem uns com os outros. E dali em diante eles disseram aos computadores que eles tinham que se comunicar em inglês. Essa é uma coisa assustadora que aconteceu. Essencialmente, se dois computadores de inteligência artificial podem iniciar a se comunicar uns com os outros, aparentemente, eles desenvolverão sua própria linguagem, uma linguagem secreta, que somente eles podem entender. Bem, se pensarmos sobre isso, é somente o início. É como abrir a caixa de Pandora, só um pouquinho para ver dentro. E se já mostraram sinais de trapacear com dois chatbots no Facebook, quais seriam as implicações se esse tipo de tecnologia estiver em toda parte, em todos os setores da nossa sociedade? Assustador isso, né? Porque os agentes, né, os sistemas de IA, eles criaram a linguagem própria, que só eles se entendiam ali. Até vi algumas coisas relacionadas a isso. Vi um experimento que eles fizeram no museu, lá na França, onde tinham, se não me engano, 5 robôs. Eles programaram um robô para tentar fazer uma... como se fosse uma rebelião entre eles ali, para eles saírem do museu. Esse robô, né, o menorzinho, ele conseguiu convencer, né, os robôs a saírem do museu. E o interessante foi que, não sei se foi 1 ou 2 robôs, eles começaram até a ter reflexões, né, do tipo, nossa, eu vou para onde? Né? Não tem uma casa? Não, negócio assim, é assustador, cara. O robô começar a pensar que ele não tem para onde ir. Um outro caso também que eu vi foi... parece que é um prompt, né, que tinha sido executado e ele não quis parar, ele se recusou a seguir, né, no caso, o prompt do homem para ele parar de executar. Aí eles tiveram que, igual nesse caso aqui, desligar, né, desligar a máquina. Então, são coisas assim, bem assustadoras aí, né, que a gente está vendo. Nessa linha crítica, né, o agente IA está indo para um caminho de uma autonomia muito grande, de alto aperfeiçoamento e de tarefas complexas, super avançadas, né, e uma performance sobre-humana. Então, esse documento traz essa reflexão. A questão da requalificação, né, eu ia falar aqui, mas já falei, que a gente jogar no mesmo time, né, da IA e da automação, não contra, né, tentar pegar esse caminho aí. E nessa caminhada aí é bom a gente ter um alinhamento crítico, né, os valores humanos, né, intervenções humanas, especificações seguras, para que a gente não tenha um desequilíbrio perigoso aí. Eles estão projetando 2 cenários, um cenário mais desacelerado, né, com controles mais rígidos, um progresso mais lento, porém seguro. O outro lado, né, já é um crescimento mais agressivo, de avanços rápidos, impactos, né, impactos muito expressivos, né,
e maiores riscos, né? Então, eu acredito que esses dois caminhos já estão acontecendo, né, em caminhos paralelos. E o que a gente está vendo aí, né, a gente começou a ver até depois que não sei se vocês notaram, né, depois que o Trump ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, como ele é um presidente que incentiva muito essa questão da tecnologia, né, da inteligência artificial, já começou essa corrida aí, né, os dois principais personagens, a China e os Estados Unidos. Então, a China já veio com o DeepSeek, já está com o Manus, tem uma outra aí que eu esqueci o nome agora. Então, a gente já está notando essa supremacia, né, essa corrida aí das superpotências. Estava até conversando antes dessa palestra aqui, acho que foi com você, né? O que eu decidi, cara? Porque, né, eu estou tendo para mim é muito difícil, né? Para vocês não vai ser tanto, né? Como eu tenho esse treinamento, eu tenho que estar por dentro mesmo, né? De IA e tal, então, e a velocidade, né, que as novidades chegam é muito grande, é muito difícil acompanhar. Agora, o que eu sugiro é vocês olharem para dentro do negócio, né, que é algo que eu comecei a fazer, e trazer para dentro do negócio o que faz sentido, porque não adianta. Igual vocês viram ali, né, 26% das empresas não estão sabendo o que fazer. E é por causa dessa ansiedade, da FOMO, né? As pessoas querem entrar, não perder, e aí não adianta, né? Então, para ter cabeça, né, para entrar nisso aí. E, finalmente, o último videozinho aí, gente. Em 2018, o número de celulares ativos já ultrapassou o número de seres humanos no planeta, com uma estimativa de 8 bilhões em uso ativo. E virtualmente todos esses aparelhos, juntos a quase 2 bilhões de computadores, estão conectados à internet. Dado ao alcance e ao volume de uso, e com a crescente rede de computadores constantemente se comunicando uns com os outros, é possível que a humanidade tenha já criado um tipo de cérebro imenso. Uma inteligência artificial que está assumindo uma identidade toda sua. As máquinas melhoram e, generalizando, elas ficam 2 vezes melhor a cada 18 meses. E vão continuar a melhorar. Então, logo depois da inteligência artificial, vamos ter a superinteligência, que é uma entidade mais inteligente que nós nesse planeta e em breve será muito mais inteligente do que nós. Só podemos especular sobre como vai ser o momento em que a inteligência artificial vai superar os humanos quando o conhecimento e a habilidade intelectual da inteligência artificial forem mais rápidos e maiores do que o humano pode fazer. Vai ser, no mínimo, esmagador. Certamente vai ser uma mudança na história. Acho que há uma possibilidade de colocarmos a inteligência artificial no nosso lugar. Mas acho que devíamos nos preocupar se ela vai tomar o nosso lugar. Então fica essa grande reflexão, né, sobre o futuro, né, que a gente vai ter aí com inteligência artificial. E, gente, para finalizar aqui, né, caso algum de vocês, né, essa sementinha aí de automação, né, tenha mexido com vocês, né, vocês estão querendo, né, eu já vi que teve muitas pessoas interessadas até pela questão da VPS, né, de certa forma, a economia, eu até cheguei a medir isso, né, na agência que eu estava, a gente estava tendo uma economia ali de mais de R$1.000, né, se for ver cada plataforma ali que você não tem que assinar, então isso vale muito a pena. Então, as dicas que eu dou é identificar as tarefas repetitivas, né, você procurar alguém que entenda, né, fazer um treinamento. Começa com um fluxo pequeno, né, uma MVP, algum sistema menor, traz a IA para dentro. Né, automação e IA, elas, não tem jeito, elas estão juntas hoje, porque a IA facilita muito, né, a automação. Conectar dados, plataformas, né, ver quais... Primeiro, com esse objetivo definido, ver que plataforma, né, vocês vão precisar e sempre estar acompanhando, né, os dados, né, ver se, no caso de IA, se ela está alucinando, né, se está fazendo sentido.
E a automação, ela não, com IA, né? Automação com IA não é opcional, ela é um motor de transformação e competitividade, né? Eu não vejo outro caminho, né? Vocês que são empresários aí, né? Vocês vão ter que adaptar isso. Vocês puderam perceber que tem como adaptar de uma forma sem custo, quer dizer, com custos, mas reduzidos, né? E o futuro dos negócios está sendo moldado agora. Obrigado. Queria agradecer, sua palestra foi maravilhosa, muito enriquecedora, muito obrigada, viu, Eduardo? É um presente do nosso conselho. Valeu. E agora eu queria abrir para alguma dúvida, alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Eduardo? Tudo tranquilo? Ah, sim. Tá. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, hoje a Hoshinger, né? Vocês devem conhecer. Hoshinger tem... A Hoshinger é tipo assim, um servidor que ele é público, né? A gente consegue acessar ele. Inclusive, ele tem um serviço que você consegue até instalar, né? A N8N, a Evolution e tal. Só que, no caso, o que eu fiz? Eu contratei um serviço, que é uma VPS, que ela chama Hetzner. Eles vendem essa estrutura própria, né, de servidor. Então, eu contratei ela, né, montei a minha VPS, e quando você monta a VPS, você tem como se fosse uma espécie de um container, né, que você coloca os serviços, né, que a gente chama de portainer. Nesse portainer, a gente tem stacks, que são serviços, né? Então, dentro dessa portainer, eu tenho a N8N, que é um dos serviços. E essa VPS, ela direciona para uma... eu tenho que usar um gerenciador de DNS, né, para apontar os DNS, né, para ela funcionar. Então, dentro dessa VPS, eu tenho a N8N, que é uma stack. Só que eu tenho outros serviços, que é Evolution, né, que é o WhatsApp, tem o Chatwood, tem outros. Então, tipo assim, a VPS, você contrata ela, você entrar no site lá, você consegue contratar e segue o passo a passo, que são alguns comandos, né, para você instalar. E quando ela está instalada, você consegue colocar esses serviços, entendeu? Beleza? Ah, beleza. Acho que ele... Várias reviravoltas, no final. Obrigado, valeu. Deixa todo mundo um pouco ansioso aí no final dessas possibilidades. Mas, excelente. Minha pergunta é sobre... Bom, né, a gente, apesar da gente já saber que a inteligência artificial, as informações, elas já fazem parte do nosso dia a dia, principalmente porque a gente usando o Instagram, a gente está lidando diretamente com algoritmos de inteligência artificial, né, por exemplo, o Google e tudo mais, então já está no nosso dia a dia, mas ainda assim a gente tem muitas pessoas, acredito que, não sei aqui, né, se alguém está vendo isso aqui e tipo, já usa recorrentemente, todos os dias, alguma inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT, já testou as ferramentas pagas, por exemplo, né, para poder entender qual que é a extensão do poder que tem, para poder tentar aplicar no dia a dia e tudo mais. Eu acho, interagindo com as pessoas na nossa empresa, que assim, eu acho que tem algumas pessoas que estão fazendo um caminho de aplicar na empresa para depois trazer para a vida pessoal. Tem gente que faz o contrário, né? Traz para a vida pessoal e a partir daí começa a compreender o que dá para fazer dentro da empresa. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Eu acho que, assim, me parece que quando a gente primeiro tenta aplicar na empresa é mais difícil. Se a gente se ambienta e entende no nosso dia a dia o que dá para fazer, então é mais fácil ter ideias e entender onde que eu aplico, né? Uhum. Então, assim, sei lá, eu acho que assim, você acha que isso faz sentido
Não, bem legal essa pergunta. É engraçado que eu estou passando um momento agora que encaixa bem isso aí que você falou. Por exemplo, minha mãe, né, ela tem que fazer um tratamento ela faz um acompanhamento, né, de labirintite. A médica dela é uma médica super requisitada. E eu sempre vacilo na questão da marcação da consulta com ela, que é um dia específico, 8 da manhã. Eu sempre ligo um dia depois, velho. Aí tem que esperar um mês, velho. O que eu vou fazer? Vou pegar um desses agentes já e, através de um comando de voz, vou colocar lá, ó, no dia 24, 8 da manhã, agendamento do médico, né, da minha mãe. Então, isso tem muito a ver, né, com isso que você está falando, né, de usar para a gente, né, esse agente vai ser para mim, para uma coisa, né, que é específica à minha mãe. E eu tenho, igual eu falei, né, que eu estou sistemático esse processo para mim mesmo. Eu uso o Notion, né, e eu tenho meu GPT específico, que eu organizo minhas coisas, minha dinâmica e tudo mais. E, no segundo momento, para a empresa. E aí o terceiro momento, né, aí seria o cliente. Mas faz muito sentido, né, primeiro você, depois a empresa que você trabalha, né, depois os projetos. Eu acho super válido, até uma forma bem legal, né, de fazer um laboratório, né? Você pode errar e tudo, não vai trazer problema para ninguém. Então, bacana a pergunta aí. Ai, obrigado, viu? Agora a gente está começando a usar lá na empresa bastante, principalmente a parte de pré-venda, né? E a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao que esse agente está fazendo e falando, né? Tem algum tempo que a gente vem acompanhando. E eu não vejo esse mesmo comportamento em algumas empresas grandes, né? Eu estava esses dias, sem parar, resolveu me cobrar. Eu não tenho nada com sem parar. E um robô me cobrando. Ligação, WhatsApp e etc. Cara, não tem conversa. Não existe a relação. Eu falei, cara, não tem nada com sem parar. Continuou falando, você tem sim, eu identifiquei que ele ficou naquilo. Eu fui testando até ver. Então, assim, você, né, tendo participado de grandes projetos assim, qual é a sua visão em relação a isso? Eu estou pequenininho aqui, estou mó preocupado com o que a gente está fazendo, e o grandão lá está colocando um negócio para rodar, até para cobrar os outros, né? Coisa que é indevida. Eu estou doido para eles me colocar no SPC Serasa, porque aí eu vou resolver com eles de outra forma. Todo dia eu estou acompanhando lá. E aí, queria a sua percepção em relação a isso. O que é, não só pequeno, né, mas o grande também tem que ter de cuidado para que esse tipo de situação, que às vezes, né, no caso do sem parar, eu não tenho nada com sem parar, se um humano vesse, resolveria ali em segundos. Uhum. Ó, eu fiz até o último slide, eu até coloquei ali a última dica até relacionada a isso, sabe, para a gente, quando vocês fizerem esses fluxos, para vocês terem logs, né, uma forma de um dashboard para tentar acompanhar o que está sendo feito ali. Por exemplo, a gente estava com a ideia de um dashboard de, sei lá, teve 50 conversas, 40 foram bem-sucedidas, quais termos estão sendo falados ali, se teve algum ponto crítico. Esse final de semana eu estava até estudando isso, né, até fiz um teste para travar o agendear. Tipo assim, uma forma de travar ele, vamos supor que, igual você falou, né, que eu consigo ver a conversa no WhatsApp, né, que está o agendear. Então, se eu precisar interferir ali, eu consegui fazer um método que trava ele mesmo. Isso, aí ele para, fica. Eu coloquei lá 5 minutos. Aí não fala nada mesmo. Mas é por causa de um banco de dados, né? Porque a partir do momento que tem uma intervenção minha, eu falo no banco de dados, ó, fica parado 5 minutos. Aí depois de 5 minutos ele pode ser que volte. Mas aí tem esse risco mesmo, né? Igual com a IA super-humana, né? Você vê, por exemplo, os agentes já conversando entre eles, né? Esse outro caso que eu contei, que ele não aceitou, né, separado, né, teve que desligar a máquina. Então, tirar da tomada o negócio. Então, é bom acompanhar, né? O WhatsApp você tem que ter ele na mão para ver como é que o agente está conversando. Mas eu recomendo um dashboard mesmo, sabe? Para ver o que está sendo falado, se está sendo bem executado. Exatamente. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua apresentação, foi sensacional, tá?
Gente, agora eu quero falar com vocês uma coisa super bacana que a gente vai implantar aqui no nosso Conselho Jovem, que é um network mais aproximado. Que quando a gente tem um network mais aproximado, a gente gera mais negócio, faz novas amizades e fortalece ainda mais o nosso grupo para a gente gerar mais conexões. E como seria isso, esse network mais fortalecido? A gente vai fazer 1 a 1. Calma, não é aquele one-on-one que a gente faz com funcionário. É algo muito mais próximo. É 1 a 1 que você vai convidar algum colega que é a sua escolha para visitar a empresa dele ou então para ir para um café. Já marquei o meu café aqui com o Marcelo Marçal, né? Vou visitar o escritório dele, vou conhecer o trabalho dele e ele também vai conhecer o meu trabalho. Já fiz 1 a 1 com você. Quanto tempo que a gente fez 1 a 1? Para mais, né? Precisamos refazer, né, o nosso 1 a 1. Já fiz 1 a 1 com muita gente aqui, inclusive, na verdade. E isso fortalece muito, muito a amizade, a conexão, e até para você gerar negócios, não para você, mas para o outro também. Ah, eu tenho um amigo que pode te conectar com você. Ah, eu estou precisando contratar uma pessoa. Tem um amigo, um parente para te indicar. Isso gera um network muito, muito forte. E eu gostaria que aqui, depois dessa reunião, você convidasse alguém. Já fiz 1 a 1 com o Luiz lá no Matur, né, Luiz? Foi muito bacana. Inclusive, convido vocês a ir a visitar nosso patrocinador maravilhoso. E aí, convido vocês a fazerem uma conexão com alguém que está do lado ou com alguém do nosso grupo, tá? Vai lá conhecer a BR Multas, vai lá conhecer o Diego, toma um café com ele, fica à vontade para você escolher com quem que você vai tomar café, tá? E hoje, aproveitando que eu vou fazer 1 a 1 com o Marcelo, eu vou pedir ele para fazer um pitch aqui na frente para vocês. Pode vir, Marcelo? Pedir um advogado para fazer um pitch depois de uma palestra sobre IA, parece um pouco assim, um contraponto, né? Terno, gravata, mas enfim. Gente, eu sou o Marcelo Marçal, as pessoas mais próximas me chamam de Marçal, eu sou advogado especialista em direito de negócios. O meu escritório ele atua especificamente em direito imobiliário e empresarial, e institucionalmente eu tenho uma função também dentro da OAB Minas Gerais, eu sou presidente da Comissão Estadual de Direito Empresarial. Então, toda a minha atuação profissional gravita em torno de relações negociais, comerciais. Quando eu sou convidado para participar de um momento como esse, eu sempre gosto de trazer um insight, uma dica. A última vez que eu participei aqui na Seminas, eu falei sobre isso e deu uma repercussão legal. Então, eu queria replicar, né? A dica é: não negligenciem os seus contratos. Tá? Toda a nossa vida empreendedora gravita em torno dos contratos. Uma empresa nasce através do contrato social registrado na junta, ela performa melhor entre seus sócios através de um acordo de sócios bem redigido, e ela desenvolve a sua atividade através dos contratos de trabalho, de prestação de serviço, contratos com fornecedores, contratos com seus clientes, contratos de locação comercial, que são essenciais para uma boa redação, para a proteção do seu ponto. Como não dizer também que uma empresa se encerra através do contrato, seja através do trespasse, vendendo o seu ponto comercial, seja através da cessão de cotas numa sociedade, ou até de uma dissolução total. Tudo está ligado aos contratos. E se nós tivermos contratos cada vez mais bem redigidos, 70%, 80%, 90% dos processos judiciais que envolvem relações comerciais desaparecerão, porque eles estão ligados a relações mal feitas, mal redigidas, mal contratadas. Ok? Então, não deixem de procurar o advogado de confiança de vocês. Não peguem os contratos gerados pelo ChatGPT. Tá? Eles estão aprimorando, sim, mas precisa de ter alguém ali para trazer o elemento essencial da relação, fazer um melhor link com a legislação e, principalmente, com o interesse das partes. Ok? Então, fica aqui a minha dica. Não negligenciem os seus contratos. Obrigado, parabéns, Renato, parabéns a toda a diretoria. Marçal, para quem não sabe, foi um dos fundadores da Seminas, né, uns 100 anos atrás.
Bom, gente, passando para agradecer a presença de todos, né? Estamos aqui buscando cumprir o nosso propósito, que o propósito a gente nunca alcança, né? De realmente ser um hub de conhecimento, de trazer conhecimento diverso. Tivemos com o Lucas, Diego, falando sobre franquias há 2, 3 semanas atrás, foi um evento excelente. Falamos de economia no início do ano com Isaac Carlos, economista-chefe do BDMG. Falamos um pouquinho de IA. Na semana que vem, temos uma agenda muito cheia, não só do nosso Conselho de Jovens, mas da Seminas. Está sempre tendo 2, 3 eventos toda semana. Está difícil de acompanhar, gente. Né? Muito evento. Então, semana que vem, na quarta-feira, teremos uma plenária especial com a Carmen Lúcia, né, Gustavo? Falando um pouquinho do funcionamento do STF. Na quinta-feira, um evento nosso, do nosso Conselho de Jovens, lá no Seu Bias. Para quem não sabe, o Seu Bias é um grande restaurante aqui de Belo Horizonte, do nosso associado Pedro, né, que falaremos um pouquinho de burnout, né? Então, um momento de... a gente está sempre tão acelerado, né? Então, o novo sucesso vem da desaceleração, né? Então, para a gente rever um pouquinho, né, a forma como a gente está caminhando dentro das nossas empresas, que pode ocasionar uma consequência ruim, e tudo isso lá no Seu Bias, com um bom chopinho, viu, gente? Finger Foods, vai ser um evento bem legal, tá? E na sexta-feira teremos mais alguma coisa na sexta-feira. Tem o quê? Não, na sexta-feira da semana que vem nós vamos receber o prefeito de Belo Horizonte, né, no Automóvel Clube, no almoço especial. Então, assim, isso só semana que vem, né? Então, estamos recheados de evento, a Seminas cumprindo um propósito de 124 anos, tentando fomentar um ambiente melhor para que negócios aconteçam. Então, meu muito obrigado pela presença de todos. Eduardo, muito obrigado, tá, novamente pela generosidade. Um abraço e bom dia. Gente, só uma observação. Quem fizer 1 a 1, tira foto com o colega e manda no grupo, tá? A gente vai explicar isso depois, essa regrinha, no próximo encontro. Um beijo, até mais.